Eu sou a professora Janaína Marcelo e nós já estamos aqui no 9º episódio da nossa série Seu Pasto é Lavoura. E vamos falar hoje um pouquinho sobre controle de plantas invasoras, isso que é um grande problema na nossa pecuária. Vocês sabiam que existem alguns estudos, estão todos aqui para vocês, que apontam que para cada 1 quilo de matéria seca de planta daninha que é produzido no meu pasto, eu perco 1 quilo de capim? Então, a planta daninha cada vez mais diminui a capacidade de suporte do seu pasto. Lembrando para vocês que algumas dessas plantas daninhas são inclusive plantas tóxicas que podem levar o animal a óbito. Então, as perdas que a gente tem por plantas tóxicas no Brasil dos nossos rebanhos é muito grande. Inclusive, a mortalidade por plantas tóxicas é a 3ª maior causa de morte de bovinos no Brasil. E se tem planta tóxica no pasto, significa dizer que nós não estamos ajustando o manejo de forma adequada, porque a planta tóxica é uma planta daninha. Então, por isso é importante a gente fazer o controle de plantas daninhas nos nossos pastos. Por exemplo, nós temos aí o cafezinho, que é uma planta que mata muito bovino no Brasil, principalmente no norte do Brasil, mas ela é uma planta que está em quase todas as regiões, né? Saliento também a samambaia. A samambaia é uma planta que mata de forma mais silenciosa, mas ela é uma característica muito clara de solos que são ácidos. Então a acidez do solo beneficia o desenvolvimento da samambaia, o animal consome a samambaia, urina sangue, perde peso e a samambaia está presente em todas as regiões do Brasil. Então é por isso que nós precisamos fazer um manejo assertivo dos nossos pastos, tratar os nossos pastos como lavoura. E lavoura com planta daninha a gente sabe que perde a produtividade. Por que não seria assim com uma lavoura de capim? Então, se a gente sabe que perde produtividade, nós temos que tratar. E como tratar das plantas invasoras? Se a gente estiver fazendo uma reforma, uma renovação de pasto, é muito importante que você faça inclusive o controle dessas plantas daninhas antes desse processo todo agronômico. Então, você tem que utilizar o herbicida para acabar com essas plantas invasoras. Depois faz aração, faz gradagem, aplica de novo o herbicida para que a gente consiga de fato vencer essa luta. Por quê? Porque no momento que a gente revolve o solo, nós vamos trazer também um banco de semente dessas plantas daninhas. Então elas vão germinar novamente. Então nós precisamos eliminá-las antes de colocar a semente do nosso capim no solo. Esse processo é muito, muito importante para que a gente possa de fato só ter naquele pasto a planta de interesse. O controle de plantas invasoras, de plantas daninhas no nosso pasto, ele deve ser feito de forma integrada. O que é esse manejo integrado de plantas daninhas? É um manejo que envolve você atender a fertilidade dos nossos solos, ou seja, você trabalhar com os níveis de fertilidades adequados para aquela planta. Isso é extremamente importante. Então essa é a primeira parte, calagem, adubação, é importante para que a gente consiga ter os níveis de fertilidade adequados. Uma outra parte desse manejo integrado é você ajustar a lotação. O ajuste da lotação é importante para que você não sobrecarregue esse pasto, para que esse pasto não lance mão das reservas orgânicas que ele tem para rebrotar toda hora, porque está superlotando, ele fica fraco, ele não perfila, ele não ocupa solo. Na hora que aparece um espaço vazio, a planta daninha chega. Por quê? Planta daninha é planta oportunista, então ela vê ali a oportunidade de se desenvolver. Então ela cresce, se desenvolve e acaba sementeando e jogando mais semente no solo e esse ciclo vai se completando e você não consegue se livrar. Você pode lançar a mão da roçada, tá? Se essas plantas daninhas já tiverem um estágio muito avançado, você roça e depois faz a aplicação do herbicida. Tá? Então o herbicida, muitas das vezes, ele é necessário inclusive para você evitar a roçada. Porque a roçada, ela é uma estratégia não seletiva, assim como o fogo. Tem muita planta daninha, eu vou colocar fogo. Então você mata tudo que está ali. Então, se você faz a roçada com muita frequência, você além de eliminar a planta daninha, você elimina também a planta forrageira. Isso diminui a sua capacidade de suporte. Então, você tem pouca comida para muito gado. Então, o gado vai ficar comendo rebrota do capim, porque ele não vai comer rebrota da daninha, porque ele refuga, porque elas têm um monte de fatores antinutricionais. Tá? Então, vai ficar comendo aquele capim que está voltando e a planta daninha vai se desenvolvendo feliz e contente ali. Então, vocês observem que quanto mais vocês roçam, mais engrossa o caule, maior o número de ramos e com mais frequência vocês precisam fazer esse controle de planta daninha. Então, é importante observar a presença de folhas largas, já fazer esse controle antecipado, quando essa planta estiver em torno de 21, 30 dias, para que a gente, então, evite essa contaminação maior dos pastos. Então, é importante que façamos um controle integrado de planta daninha, para que a gente possa, de fato, transformar os nossos pastos em lavoura. Espero vocês no nosso 10º episódio
dessa série Seu Pasto é Lavoura. Até lá!